O governo federal espera resultados da agenda positiva que lançou nas últimas semanas para tentar resgatar a popularidade perdida do presidente Lula. O arco de medidas é amplo, tem da segurança até a conta de energia dos brasileiros. A iniciativa mais recente veio nesta semana. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, prometeu gratuidade na conta de luz para 60 milhões de brasileiros. A ideia é aumentar o limite de consumo que dá direito à isenção, passando dos atuais 50 kWh para 80 kW. Mais um custo a ser embutido na CDE, uma taxa cobrada na conta de luz dos próprios consumidores para bancar a tarifa social. Na semana passada, a retomada da popularidade de Lula pegou carona na ampliação do Minha Casa Minha Vida, que passa a atender famílias com renda mensal de até R$12 mil, além da antecipação do 13º salário dos aposentados. Para mostrar atenção à questão da violência, tema que mais preocupa os brasileiros, o governo finalmente apresentou o texto da PEC da Segurança no Congresso. O Planalto também busca evitar atritos políticos. Embora o PT seja a favor de reduzir o espaço no governo de partidos do centro, como União Brasil, não foi o que aconteceu após a saída de Juscelino Filho do Ministério das Comunicações. Para comandar a pasta, Lula convidou o deputado Pedro Lucas Fernandes, líder do partido na Câmara. A avaliação negativa do governo Lula, que em dezembro chegou a 41%, recuou para 38% em abril, segundo o Instituto Datafolha. A mesma pesquisa apontou uma alta da avaliação positiva, de 24% para 29%, na comparação com o mesmo período. Edilene, você sente o governo tentando e conseguindo, de alguma maneira, sair das cordas, né? Essa semana teve um Datafolha que mostrou um repique para cima, um repique de 24% para 29% de ótimo e bom, ainda assim muito distante do ideal, se Lula quiser chegar competitivo em 26%. O que está tentando nós sabemos, se vai conseguir é só em 2026 que nós teremos essa resposta. O governo semanalmente faz uma pesquisa interna, os chamados trackings, para ver como está a popularidade. No mês passado, em março, eles tiveram um tracking que mostrou que eles bateram no piso do fundo do poço e começariam a se recuperar na semana seguinte. O que vem acontecendo de fato, com a crise do PIX, o preço dos alimentos, isso tudo deixou o governo com uma popularidade muito baixa. Mas essas são circunstâncias momentâneas, atuais. A questão relacionada à popularidade do PT e do Lula, ela é muito mais longa do que isso, porque ele entra no Lula 3.0, o governo de agora, com uma popularidade, com um apelo popular bem menor do que nos governos anteriores. E o PT vem de uma decadência, de um desgaste ao longo dos últimos anos, e a direita vem crescendo bastante, principalmente puxada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quando chegar em 2026, Lula vai precisar de um apoio, não apenas da população, daqueles votos que são da esquerda, do centro, mas também vai ter que pegar votos da direita. E em relação ao PIB, as pessoas que de fato são as que alavancam a economia do Brasil, antes elas abraçaram os primeiros governos Lula porque não tinham uma outra possibilidade ou tantas possibilidades. Agora são vários candidatos da direita. Por que o PIB abraçaria a esquerda se tem oposições possíveis de serem escolhidas na direita? Então, essa guerra de Lula pela popularidade, ela vai muito além do que o governo tenta estancar de crise que está tendo no momento. Além de medidas que alcancem a população de forma geral estruturalmente, também tem que fazer algo que sinta-se o efeito imediato. E por isso Lula tenta alcançar a classe média, como por exemplo a medida que está adotando de renda ou tentando lançar o celular seguro porque consegue conversar com todos os brasileiros, ou a TV 3.0, já que todas as casas têm um aparelho de televisão. Enfim, o governo atira para todos os lados para tentar recuperar um pouco de um déficit que não é só desse governo, é estrutural. Ao longo dos últimos anos veio acontecendo com o desgaste da direita, com o desgaste da esquerda e o avanço da direita no Brasil. Jussara, isso que ela coloca, que a Edilene coloca, ajuda a gente a entender por que o governo abraçou e acatou a sugestão do União Brasil na substituição de ministros, porque a gente sempre ouviu, né, principalmente do PT, que o União Brasil era super representado na esplanada, com 3 ministérios. Quando veio a oportunidade de diminuir de 3 para 2 ministérios, o governo não só manteve o número de ministérios, como manteve quem o União Brasil escolheu para suceder o Juscelino.
Exato. Caio, quando a gente se falava, né, antes ainda daquela esperada reforma ministerial, que nunca veio de fato, essa reforma tão ampla, o que a gente já ouvia nos bastidores era que o presidente Lula já tinha decidido que ele ia, nesses partidos que têm espaço na esplanada dos ministérios, que o presidente ia ouvir esses partidos, ouvir os partidos e aí para manter e fazer as mudanças, porque queria evitar um desgaste. Como a gente tem falado na questão do União Brasil é um partido que precisa ser conquistado. Embora tenha três ministérios aqui no governo Lula, é um apoio muito dividido, né? A União Brasil é rachado internamente, porque, embora tenha três ministros, tem também um pré-candidato à presidência em 2026 lançado, que é o governador Ronaldo Caiado. Tem muita gente também que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro e vai seguir ali com as suas... quer seguir com as determinações do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o presidente Lula, qual que é o cálculo dele? Não dá para perder União Brasil agora, nem pela governabilidade, pelo apoio em pautas importantes, mas também para tentar não perder a União Brasil já pensando em 2026. Agora, o caso do ministro Juscelino Filho, né, ex-ministro que pediu demissão após ser denunciado por supostos desvios de emendas parlamentares e acatar o líder do União, Pedro Lucas, isso acabou criando ali uma situação inédita. Eu não me lembro disso, porque numa situação parecida. Ontem a ministra Gleisi Hoffmann confirmou Pedro Lucas como o novo ministro das Comunicações, mas hoje Pedro Lucas disse que não, que vai ainda agradecer o convite, mas que precisa ouvir a bancada. Eu falei assim, só faltou Pedro Lucas se confirmar como ministro, porque, na verdade, é quase que ele não rejeitando, né, mas ficou numa situação difícil com o presidente Lula, porque ali na reunião, conversando com quem participou da reunião, o convite de fato foi feito e foi aceito. Claro, era uma reunião que tinha Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o presidente do União Brasil, e tudo isso, claro, mostra também, né, essa reunião e o anúncio, né, acatar ali o nome de Pedro Lucas e sem nenhum questionamento, a despeito da própria simpatia que o presidente Lula teve com Pedro Lucas, isso mostra o quanto o governo está ali nas mãos do Centrão e do União Brasil, que não entrega os votos necessários, que tem uma série de situações. Inclusive, só para falar do PL da anistia que a gente estava tratando aqui, tem muitos... o União Brasil, pelos cálculos do Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, é um dos partidos com maior número de apoiadores para pedido da urgência. Então, isso mostra o quanto o governo também está refém do União Brasil. E União Brasil tem um levantamento da Arco Advice, que é o quarto partido que menos votou com o governo nesses 2 anos e meio desse mandato do Lula, né? 50% das votações apenas. Ô Thaís, tem aí Minha Casa Minha Vida, segunda fase, auxílio gasto turbinado, tarifa social, essa conta toda fica para 27, ou ela já seria sentida em 26? Do ponto de vista econômico, fiscal, não do ponto de vista político, claro. Ô, Caio, você sabe que assim, o Lula está ganhando um refresco, né? Por causa dessa... A gente só trata do Trump, mas até do ponto de vista de como o governo do Lula vai lidar com a guerra tarifária, isso vai chamar a atenção, né? Então, coisas que estão pegando para o Lula. A inflação dos alimentos continua em alta. Hoje, por exemplo, saiu o resultado do IPCA, a inflação dos alimentos em casa, fora de casa, tudo subindo de novo. Tem explicação para isso, mas a pressão vai continuar até o final do ano. O Banco Central vai ter que continuar subindo juros. Então, tudo mais que o governo fizer, oferecer mais crédito para Minha Casa Minha Vida, tentar baixar a conta de luz, que, aliás... Fernando Haddad está dizendo que não tem nada disso, né? Que não tem nem essa discussão para aumentar isso. Oferecer o crédito consignado, que também já está sendo bastante rebatido pela oposição. Isso tudo vai depender muito de qual é o tamanho do tranco que a economia brasileira vai passar com o que está acontecendo no resto do mundo, né? Eu costumo dizer que a gente tem a proeza de entrar em recessão quando o mundo cresce, mas nós não temos a proeza de crescer muito quando o mundo entra em recessão. Então, é um cenário de muita incerteza. Agora, aqui dentro, o maior receio
que aí a conta já fica logo para agora, porque isso vai para dólar e tudo, é o Lula enxergando uma situação que o Brasil vai sentir mais, botar o pé no acelerador. Esse é o medo que a gente já tratou aqui tantas vezes, né? E ele continua vivo, mesmo com esse refresco aí do noticiário brasileiro, esse receio continua vivo. O Brasil, o setor público brasileiro não tem espaço para tomar mais desaforo, né? E essa conta vai chegar, não vai demorar.